Irmãos, vamos dar continuidade ao que nós começamos a estudar no último domingo pela manhã. Gostaria de ler Romanos capítulo 1. Capítulo 5 primeiro, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos esse texto? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, Deus bendito, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, aprendendo juntos aquilo que o Senhor quer mostrar a nós. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique de toda a injustiça e que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, use a Tua Palavra e aplique aos nossos corações. Que a Tua boa mão nos dirija nessa manhã. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado que oramos, gratos. Amém. Nesse mês da Reforma Protestante, nós estamos pensando sobre um aspecto do que os irmãos reformadores trouxeram novamente para a vida da igreja. Eu queria nessa manhã relembrar com os irmãos, nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco. A ideia da reforma, trazendo a definição geral, conforme nós vimos. Vamos ler juntos essa definição geral? A reforma é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. E se fosse para reformarmos, pegando o título do livro do D.A. Carson, olha o título do livro dele, Reforma Espiritual. Se fôssemos fazer uma reforma da nossa vida espiritual, antes de pensarmos na reforma da igreja, como ficaria? A reforma, pensando na minha vida espiritual, é a minha tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da minha vida e dos meus pensamentos. Pode ou não pode? Antes de pensar em reformar a igreja, pensar na nossa reforma espiritual. É a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da nossa vida e dos nossos pensamentos. Olha o que passamos a fazer. Nós passamos a... Relembrei os temas que vimos. Nós vimos... Isso acho que foi 2023, não, foi 2022 ainda. Vimos sobre o próprio Senhor Jesus, a ênfase da igreja, ou seja, a mensagem principal da igreja, Jesus Cristo e este crucificado. Assim, onde a igreja encontra base para essa proclamação? Perceba que aí tem dois pilares. Nessa primeira coisa, nesse primeiro ponto que está aí, encontrando o varão de dores, qual é um dos pilares da reforma protestante? Só Cristo, não é isso?
A segundo, é o que está aí. Só as Escrituras, ou seja, a ênfase nas Escrituras como a norma para a proclamação de Cristo. Perceba que a igreja, quando ela sai dessas coisas, ela começa a inventar moda. O tema que estamos tratando desde domingo passado, a bendita segurança, é a ênfase da igreja na certeza da salvação como experiência padrão dos crentes. Pensem comigo uma coisa. Nós passamos a ver, como nossa primeira parte, nesse tema da bendita segurança, o alicerce da reforma. Voltamos na história e passamos a pensar sobre a experiência desse reformador, a experiência de Lutero. Olha, se a experiência de Lutero não é a experiência de muitas pessoas ainda hoje. Ele teve incômodo com a sua vida espiritual e ele diz: eu vou procurar agradecer a Deus. Agradecer a Deus não, viver para Deus. Viver de tal modo que eu agrade a Deus e naquele dia eu tenha a vida eterna. Ele partiu de onde? Ele partiu da sua vida, ele partiu dos seus esforços para isso. E aí ele começou a ver problemas, ele começou a ver a lista de pecados, ele começou uma luta longa e árdua com o fato dele perceber que ele não era suficientemente bom para estar na presença de Deus. Aí ele chega e ele começa a entrar em intensas horas de jejum, de oração, para tentar tornar-se justo diante de Deus. É a busca para ser uma pessoa, é um propósito até bom, mas não dá em nada. É a pessoa tentar por ela mesma, porque observe uma coisa, você está nessa caminhada de se esforçar e salvar a você mesmo. Chega lá na frente e você fala assim: como é que eu vou saber se o que eu fiz é o suficiente para que eu seja tão bom em que Deus vai me levar? Como eu vou saber disso? Como eu vou saber se as obras que eu fiz são suficientes para me salvar? Como eu saber se o limite de obediência é suficiente para a minha salvação? Ou seja, a minha tentativa, que foi a tentativa de Lutero, de limpar de todo o pecado, passar 2 horas confessando para o seu padre confessor, com a lista de pecados, ao ponto dele dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos transferir esse monge para bem longe daqui, vamos colocar ele para outra capela. E lá está ele, com a sua alma aflita, sabe, por 2 coisas. 2 coisas afligiam a sua alma, nós vimos. A primeira, ele entendeu que ele não podia. Para Lutero, ele tinha 2 coisas que o perturbavam. A primeira, a lei de Deus. Aquilo incomodava. Como é que ele ia atender aquele padrão de justiça? Mas a segunda é que o próprio Evangelho não parecia boas novas. Para Lutero, eram notícias mais do que ruins. Não apenas a lei, mas o Evangelho serviam para acusar e condenar. Perceba que o dilema do reformador foi estar diante dos 10 mandamentos. Lembra como Jesus interpretou os 10 mandamentos? Quer ver uma coisa? Olha o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós buscamos significado para a nossa vida fora de Deus, já quebramos o primeiro mandamento. Quando nós queremos adorar a Deus do nosso jeitão, nós quebramos o segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo na terra. Quando nós passamos a não reverenciá-lo no nosso coração,
nos nossos relacionamentos, em família ou na sociedade, nós estamos dizendo que somos o que não somos, nós tomamos, terceiro mandamento, nós tomamos o nome do Senhor Deus em vão. Ao olhar a maneira como tratamos o dia de descanso, quando nós não temos esse dia como um dia prazeroso, alegre, para estarmos servindo ao Senhor, nós estamos quebrando o lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando nós não separamos esse dia para adorar, ao olhar esses detalhes, quando nós odiamos, o Senhor Jesus disse, quando nós temos um ódio por alguém no coração, nós quebramos o não matarás. Quando nós olhamos alguma coisa de alguém e lá no íntimo, olha, esse negócio poderia ser meu, seja uma propriedade, seja um homem, seja uma mulher, nós quebramos o mandamento mais espiritual dos 10, não cobiçarás, porque é uma coisa dentro do coração. Se um homem ou uma mulher olhar com a intenção impura no coração, já quebrou o 7º mandamento. Quando Lutero olhou essas exigências da lei, como obedecer para atender a tudo isso? Aí volta-se para o Evangelho. Como obedecer o Evangelho para atender ao que o Senhor chama? Ele falou assim, tem duas coisas para me condenar, a lei de Deus e o Evangelho. Porque ele estava olhando para onde? Quais os recursos que ele estava olhando? Para dentro do seu próprio coração. Quando nós olhamos introspectivamente para dentro de nós, nós não iremos encontrar recursos, capacidade para salvar a nós mesmos. E lá está o homem, agoniado. O que ele está fazendo? Olhando o livro de Romanos. Está seguindo o capítulo 1. Abra o capítulo 1, por gentileza. Lembre-se de uma coisa. Olha o contexto do século 17. A igreja salva. Os sacramentos também participam disso. As coisas todas estão concentradas no poder da igreja. É o período medieval. A igreja é poderosa no período medieval. Aí Lutero, olhando a venda das indulgências e outras coisas mais, estudando Romanos capítulo 1, versículo 17, o que nós tínhamos projetado no início. Vamos ler juntos? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha o que ele entendeu por esse versículo. Lutero entendeu que a justiça de Deus não é um padrão externo, que a gente olha, por meio do qual os seres humanos são, como se fosse tanto a lei quanto o Evangelho, uma balança para pesar os seres humanos, para ver se acha em falta ou não. Olha o versículo 17. Visto que a justiça de quem? De Deus. Ela é algo fora dele. Não é a justiça de Lutero, não é a justiça minha, é a justiça de Deus. Ou seja, o padrão que Deus exige se revela onde? No Evangelho. E quem é o Evangelho? Qual é a boa notícia que vem lá do céu para nós pecadores? Resumido numa pessoa só: Jesus Cristo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha como Paulo percebeu isso. E eu queria antes pensar como Lutero percebeu. Ou seja, a justiça de Deus é uma dádiva de Deus pela qual o indivíduo é considerado justo diante de Deus. Sabe onde Deus mostrou toda a sua justiça? Aí Lutero percebeu que é fora dele. Deus mostrou a sua justiça na cruz do Calvário. Vamos dar uma olhada nessa questão da justiça de Deus para ficar mais claro. Olha Romanos 3.
Lembra que não era por meio do judeu que chegou o Antigo Testamento? Lembra? Não foi o judeu? Paulo está terminando a argumentação sobre judeu e não judeu. Aparentemente, quem é que tem mais vantagem no mundo? Para qual foi a nação que Deus se revelou? Os judeus, Israel. Paulo chega e diz assim, em Romanos 3:9. A gente volta para a experiência dele. Que se conclui, Paulo diz, e ele se inclui, porque ele é judeu, ele fala, temos nós qualquer vantagem? Qual a resposta? Não, de forma nenhuma. E ele fala, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão aonde? Debaixo do pecado. E olha o que ele diz, citando o Salmo 14, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que aconteceu com todos? Todos os seres humanos, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas vem cá, e a boca deles? E o que as pessoas fazem de bem? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Mas o que tem na língua? Veneno de víbora está nos seus lábios. Mas e a boca? A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Mas as pessoas correm em busca de alguma coisa, sim, são os seus pés velozes para derramar sangue. Mas o que há nos seus caminhos? Há destruição e miséria, porque desconhecem o caminho da paz. E Paulo termina o verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí vem aquilo que Lutero buscava e que seria impossível. Olha o verso 19. Ora, sabemos que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale, quantas bocas? Toda boca. E todo mundo, absolutamente todo mundo, seja o quê? Culpável perante Deus. Visto que ninguém, e aí entra, veja como a experiência do reformador, em um sentido, a percepção, chega a esse ponto, ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de quê? Que pela lei, o que vem? O pleno conhecimento do pecado, o diagnóstico mais profundo do pecado, vem pela lei. Aí você fala assim, e o que restou então, se está todo mundo assim nessa condição? Como então? Lutero falou assim, eu não posso obedecer e me salvar. Como é que alguém se salva então? Qual é o padrão que Deus exige e que eu possa atender esse padrão? Olha que coisa boa. Parece que uma coisa maravilhosa. Eu vou te falar uma palavrinha na Bíblia, que é uma palavrinha que nos abençoa. Essa palavrinha de 3 letras que começa o verso 21. Romanos 3, 21. Qual é a palavrinha de 3 letras? Como é que começa o verso? Mas. Diferente de tudo que eu falei até agora, da experiência de Lutero, do relato de Paulo, mas agora, sem lei, se manifestou, foi revelada, o quê? A justiça de Deus. Onde vem se falando da justiça de Deus? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Vem cá, que justiça é essa? Vamos ler o verso 22? Justiça de Deus, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Para quem? Para todos e sobre todos os que creem. Por quê? Porque não há distinção. Vamos ler o 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o pilar da reforma aparecendo. Como é que as pessoas podem ser salvas? Só Cristo, só as Escrituras, só a fé. Mas tem uma coisa muito boa da reforma: só a graça.
para que somente a Deus seja dada toda a glória. Que bênção! Que bênção a escravidão da tentativa de salvar a si mesmo para a liberdade da graça de Deus. Que bênção! Olha o verso 24, vamos ler juntos? Sendo justificados, de que maneira? Gratuitamente, por sua graça. Como? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que Lutero percebeu na experiência dele? Ao olhar aquele verso 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Olha o que ele percebeu, que o Evangelho, ele não era uma questão de olhar para dentro de si mesmo, para achar ali alguma base, achar dentro do meu coração alguma base, para Deus olhar, olha como você é bom, você pode ser aprovado, você entre os seres humanos é o mais forte, ou é a mais forte em obediência, olha, você chegou no padrão. Não, ele olhar para dentro de si mesmo a fim de achar alguma base para ser aprovado por Deus, mas era uma questão, o que acabamos de ler agora, nesse versículo 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós passamos a olhar para quem? Para fora, passamos a olhar para o favor que não merecemos. Onde nós olhamos? Os nossos olhos procuram, e os nossos olhos vão onde Lutero foi, na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Deus pagou os nossos pecados com a morte de quem? Quem Deus matou por nós? Quem Deus sacrificou por nós? Olha o verso 25 que não lemos. Olha que bênção. Quando ele termina o verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler o 25? Fala de Cristo Jesus. Olha como começa o 25, vamos ler juntos? A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Perceba que a reforma nos faz olhar para onde? Para fora. Para quem? Para Deus. Olhar o que para Deus? O que Ele fez. Qual o presente que Ele nos deu? No seu sangue. Qual o presente? Jesus Cristo. Como o quê? Olha essa palavra importante. Como? E você sabe o que é propiciação? Eu sei que alguns sabem. Pense nesse relógio como sendo os nossos pecados, os meus pecados. Foi espiado dos olhos de vocês. Perceba que está coberto. Só que tem uma questão, irmãos, que tem a ver com a evangelização, que nós não podemos colocar de lado. Esse relógio, ele foi espiado, mas ele não foi propiciado. Sabe por quê? Tem a ver com a expiação, cobertura do nosso pecado. Tem uma segunda coisa. Leia Romanos 1,18. Olha essa outra questão, como ela é séria. Vamos ler Romanos, é onde começa o argumento de Paulo, está em Romanos, sobre nós estarmos debaixo do pecado. É Romanos 1,18 até o 3,20, quando você está lendo a carta, para você pensar. Olha essa questão.
Olha o que diz. Nós lemos o 17 agora há pouco. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que nós, homens e mulheres pecadores, precisamos de salvação? Nós precisamos ser salvos em primeiro lugar de quê? Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Eles precisam ser perdoados. Eles precisam ser cobertos. Mas olha onde Paulo começa. Nós acabamos de ver assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha o versículo seguinte, vamos ler juntos? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que se revela do céu? Como é que você e eu vamos afastar por nós mesmos a ira de Deus de nós? Esta ira está direcionada para quem? Contra nós, pecadores. Contra toda impiedade. Sabe, na tradução revista e corrigida está assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, dizendo para nós que toda a injustiça que temos na nossa sociedade, a raiz da injustiça é a falta do temor a Deus, é a impiedade. É não viver debaixo do governo de Deus. Volta a nossa palavra propiciação, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ele cobre o nosso pecado pelo sangue do seu Filho e ele afasta de nós a ira de Deus. Eu te pergunto, como é que Deus consegue afastar de nós a sua ira e continuar sendo justo? Onde ele derramou essa ira? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos entrar num aspecto interessante da chamada soteriologia, ou doutrina, ou ensino da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, só o versículo 10. Quando fala da salvação dos Tessalonicenses. Vamos ler juntos? Nós somos salvos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E para aguardardes dos céus, quem? Seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quem é ele? Jesus. O que ele faz? Nos livra. De quem? Da ira vindoura. Irmãos, eu pergunto de novo: quem é a única pessoa capaz de nos livrar da ira vindoura? Onde devemos esconder a nossa alma pela fé, para que estejamos completamente livres da ira vindoura? Que bênção! Nós temos, observe uma coisa: o mundo pode estar em chamas, o local pode estar em chamas. Existe ou não existe um local de saída? Existe um local de refúgio para a nossa alma, em meio de toda a tragédia. Em meio de toda a tragédia, como nós estivéssemos num grande edifício, nós temos sim uma rota de fuga. Qual é a rota? Jesus. Vamos abrir João 3 e ler o verso 36, mesmo tema, tá? Estamos só reforçando o argumento. João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo, o 16 todo mundo conhece, mas nós vamos ler o 36. Nós estamos tentando ver algo da palavra propiciação. Você que está aqui presente, lendo esse texto, vamos ler juntos? João 3, 36.
Vamos ler. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece. Eu estou indo lendo para perceber a gravidade e a bênção ao mesmo tempo. Gravidade para quem se descuidar. Contra quem? Contra o amor de Deus. Gravidade para quem se descuidar da graça de Deus. Gravidade para quem se descuidar da paciência de Deus. Por exemplo, por esse versículo, permanece a ira de Deus. É tão ruim comunicar isso, né? Eu acho. Mas nós nascemos debaixo do amor em relação à salvação, ou da ira de Deus. Por esse versículo, observe uma coisa, olha a bênção. Quem crê no Filho, o que tem? A vida eterna. Quer dizer que nós não nascemos com a vida eterna, nós precisamos dele. Mas e se eu ficar e continuar rebelde contra o Filho de Deus? Você vai ver só essa vida, e você vai receber algo: a ira de Deus. Como escapar da ira de Deus? Entregando-me completamente ao Filho. Efésios capítulo 2, vou ler 2 versículos, você lê o terceiro, por gentileza. Mesma questão, nós estamos verificando a palavra propiciação, porque nós já vimos que Lutero, ele não conseguiu chegar pelo seu esforço à sua salvação. Ele percebeu que ele precisava algo de fora, ele percebeu que ele precisava olhar para Deus, olhar para o que Deus fez. Ele propôs o seu Filho, no seu sangue, e nós paramos na palavra propiciação. Nós já vimos que ela é além da expiação. Deus não somente cobre o nosso pecado, Ele afasta de nós a sua ira. Como Ele faz isso? Por meio do Filho. Agora olha Efésios 2, mesmo tema. Efésios 2, eu vou ler o versículo 1 e o 2, e vocês leem o 3, por gentileza. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, vamos ler juntos? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como nós nascemos, essa palavra pode ser traduzida, que vocês estão vendo aí, éramos, porque está falando dos crentes de Éfeso, como eles eram antes de encontrar-se pela fé em Cristo Jesus. Eram por natureza, por nascimento. Como? Filhos da... Aí fica perguntando assim, o que Lutero encontrou quando ele tentou ganhar a salvação por ele mesmo? Encontrou um fardo de pecados. E o que ele passou a ver? Que o Evangelho é algo fora de nós. Que bênção! O que é o Evangelho? Deus vem em nosso socorro, em nossa insuficiência espiritual. E o que Ele faz? Deus, para nos salvar, Ele vem fortemente armado com o que Ele é. Lembra da palavrinha que eu falei mais cedo? Qual a palavrinha? Ela apareceu de novo em Efésios 2. Qual a palavrinha que tem no versículo 4? Senão ninguém se converte. Qual as duas palavrinhas? Eu estou aqui, a semelhança de Lutero, tentando ganhar a minha salvação. Estou correndo atrás de um padrão de obediência impossível à lei de Deus.
Estou correndo atrás de um padrão impossível. O Evangelho se tornou lei, porque eu estou procurando obedecer por mim mesmo. Só que o Evangelho não é o que eu faço por Deus, é o que Deus fez por mim. Isso é Evangelho. Sim, mas Deus, por que Ele fez isso? Porque Deus quer nos resgatar de nós mesmos. É porque Ele é rico em misericórdia. Porque Ele quer nos resgatar? Por causa do grande amor com que nos amou. É por causa do que Ele é. Deus é misericórdia. Deus é amor. Como nós estávamos? Sepultados espiritualmente. Estando nós mortos aonde? Em nossos delitos e pecados. O que Deus fez? Nos deu vida. Com quem? Juntamente com Cristo. Ah, porque nós fizemos alguma coisa? Não. É porque Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Pela graça sois salvos. E o que Ele fez? E juntamente com Ele, com quem? Com Cristo. O que Deus fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Vamos ler o verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Volta para Romanos 3, por gentileza. Por que Deus fez isso? Romanos 3. Diante do que ouvimos, olha o que Deus se tornou. Verso 26. Romanos 3, 26. Vamos ler juntos? Tendo em vista a manifestação da sua justiça, quando? No tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser o quê? Continuar sendo justo e agora justificador. De quem? Daquele que tem fé em Jesus. O que Deus colocou de lado com essa obra? Sabe o que? O orgulho humano. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu fui formado na escola da obediência de Deus por mim mesmo. Verso 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, foi eliminada. Por que lei? Das obras, porque alguém consegue? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, e aí vem a reforma protestante, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Irmãos, vocês percebem uma coisa aqui agora. O que a reforma protestante fez? Separou em dois grupos as religiões. De um lado, a religião das obras, perdidos. E do outro lado, a religião da graça. Nós estamos vendo isso aqui. Quando surgiu esse homem, Lutero, desejoso de ter a certeza de que mesmo sendo pecador, ainda podia ser considerado justo diante de um Deus santo. O sistema medieval, século 17, não dispunha de recursos para ajudá-lo. Quando ele quis procurar ser justo diante de Deus, ele percebeu que aquele sistema não trazia consolo, e sim escravidão. Ele volta-se para a Bíblia e ele encontra o quê? O que Deus fez por ele. O justifica somente pela fé em Cristo.
E ele foi levado de volta para a Bíblia. E ele se viu forçado de novo a lutar com o texto de Romanos, a fim de encontrar uma resposta. E a resposta que Lutero achou é que o cristão pode ter segurança. Isso é interessante. Lembra que o nosso tema é bendita segurança. Por que que uma pessoa pode ter a bendita segurança, a certeza da salvação? Depende dela ou depende de Deus? A certeza da salvação depende de nós ou depende de Deus? Lutero achava que dependia de quem? Dele, mas o que vimos agora depende da obra de quem? O cristão pode ter segurança porque a salvação depende da ação de Deus e não da cooperação entre Deus e o ser humano. Essa é a pauta, é o tema do pensamento protestante desde Lutero. Como consequência da percepção de Lutero, a segurança quanto ao favor divino passou a ser a parte central do pensamento protestante. Perceba que essa questão da segurança faz uma separação clara entre o que aconteceu no período medieval da Reforma, entre o pensamento protestante e o pensamento do catolicismo da época. Olha como Calvino logo adiante define as coisas. Ele define a fé como um conhecimento seguro e definido do favor de Deus. É a mesma coisa. A nossa confissão de fé, no capítulo 18, que trata desse assunto da segurança, no parágrafo 3, considera que a segurança não é algo tão ligado à fé, ao ponto de um verdadeiro crente não poder exercer a fé sem possuir a segurança. Mas a segurança é a condição que todos deveriam não apenas desejar, mas considerar como uma coisa normal na vida cristã. Irmãos, vamos pensar na nossa época. O que vocês acham quando algumas igrejas dizem que a segurança está na experiência dos crentes? O que tem a ver com o que Lutero trouxe? Isso é um tema que vamos tratar no outro domingo. Se o culto foi emocionalmente aceitável, se houve toda aquela experiência, a minha segurança aumenta? Depende de mim ou depende de Deus? Estou aplicando o que nós pensamos até agora, porque a gente vai entrar nisso mais adiante. Por outro lado, nós reformados, a segurança depende da minha obediência aos padrões de Westminster? Em termos, sim. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou dizer que a minha segurança está na minha obediência. E eu sou legalista. Ou então eu sou entregado a um coquetel de emoções. E não é que o diabo gosta de... Fica do jeito que o diabo gosta. Um grupo de legalistas e um grupo de emocionalistas insanos. Os evangélicos estão divididos assim. E nós temos que tomar cuidado. Perguntas de vocês.
A propiciação nos leva, vê se está certo isso, tá? A propiciação nos leva a nos aproximar de Deus por meio de um único sacrifício. Quem? Jesus Cristo. O irmão está perguntando, por meio dessa maneira, por meio de Cristo, Deus nos ouve. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Nós já vimos aqui de manhã. Cristo Jesus, homem. A pergunta dele: quando eu faço uma oração e não atento para esse único mediador, elas são ouvidas? Vou lembrar um texto que eu já li com vocês. Vou ler dois. Um bem horrível, porque nos deixa Provérbios 28. Versículo 9. Bora ler só esse versículo juntos? Vamos ler juntos esse versículo? Qualquer pessoa, vamos ler juntos? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será. Lembra daquela pregação de domingo à noite passado? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está. Você fala assim: ah, mas eu posso orar do jeito que eu quero. Pode, só que a sua oração será. Eu estou entendendo o texto assim: o que desvia os ouvidos de ouvir o quê? A lei. De quem? Ou seja, não está orando segundo a Escritura. O que vai acontecer com a sua oração? Será o quê? Essa é a pior parte. Será abominável. Mas vamos para 1 João, capítulo 2. Lá não é na carta, tá? 1 João, capítulo 2. Falei que ia ler um texto ruim, acabei de ler, e um muito bom. Nós somos pecadores, nós falhamos, e João sabe disso. Vamos voltar no tema que nós começamos, para a gente finalizar com ele, tá? Na nossa vida espiritual. 1 João 2, versículo 1. Olha que palavra carinhosa. O oposto do que lemos agora. Vamos ler juntos esse versículo primeiro? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas nós somos pecadores. Vamos ler juntos? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é ele? Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, dá uma olhada na questão, como o nosso coração está atrelado, unido a Ele. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Mas vem cá, e aquele que diz, verso 4, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, essa pessoa ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, o que acontece com ele? Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Quanto amor do Senhor. O que vocês concluem com esses versículos? Que Deus quer que nós andemos longe ou bem pertinho dele? Bem pertinho. Porque nós precisamos, nós não somos fáceis.
Nós precisamos desse Salvador. Irmãos, perceba que nós temos uma bênção. Vamos, nosso tempo já... Tem uma coisa que eu precisava afirmar. A importância do que vimos nessa manhã, essa ênfase sobre a segurança, ela é importante, porque essa segurança da fé funciona no protestantismo da Reforma. Não é só um sedativo para acalmar nossas consciências. O que os reformadores trouxeram foi a ênfase, o destaque sobre uma coisa muito importante: a ação. O que vimos nessa manhã? A ação soberana e graciosa de Deus. A ação soberana, Ele é livre para ofertar a sua graça. Só que, por outro lado, olha que segurança, ela chama a atenção para o Deus incondicionalmente amoroso. Deus incondicionalmente amoroso e compassivo. A gente conclui assim, na conexão que os reformadores estabeleceram entre a livre graça de Deus e o amor no coração humano. Lembra de 1 João 4,19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que amor! O que Deus fez por nós para nós andarmos com Ele o resto desse dia e a semana? Em 4 letras, o que Ele fez? Tudo. Eu queria tanto que Deus fizesse alguma coisa para andar com Ele. Ele já fez na cruz do Calvário. O quê? Tudo. Tudo o que precisamos. Que Ele nos abençoe, para que a gente possa andar com Ele, nos alegrar nele. O Deus de graça, de misericórdia, te amo. Amém? Vamos ficar de pé, só para esticar as pernas. Eu vou passar as palavras para a professora. Só para esticar as pernas e sentar um pouquinho.